terça-feira, uma aulinha surpresa para todos vocês, com um tema que eu achei muito especial trazer aqui para a página. Vou esperar o Instagram notificar todo mundo para que nós possamos começar. Vamos esperar, tô aqui no quarto de hospedagem. Boa noite, Fê. Boa noite, Fábio. Vamos só esperar o pessoal vir chegando. Espero que vocês gostem do tema de hoje. É sobre ansiedade, como lidar com a ansiedade. Eu fiz uma enquete nos stories hoje, aqui no perfil. Boa noite, Diego. Fiz uma enquete aqui no perfil essa noite. Fiz uma enquete mais cedo no perfil, nos stories, perguntando a respeito, né, se vocês têm se sentido ansiosos, se a rotina tem sido mais cansativa, mais pesada, se a rotina tem perdido o encanto. E eu achei interessante aproveitar que meu digníssimo esposo é psicólogo para trazer ele aqui para conversarmos sobre esse assunto. Então, eu já vou convidá-lo aqui para a nossa live. Obrigada, Diego. Tô aqui, tô implementando aos pouquinhos meus looks. Que bom ter vocês por aqui, gente. Já vou aqui chamar o Fábio, ele já tá online. Vou esperar só mais um pouquinho para o pessoal vir chegando, tá? Que bom que deu tempo de você chegar, Diego. Que bom. Vamos lá. Esperar só mais um pouquinho. Eu esqueci de pôr música hoje. Acredita, Diego? Eu sempre coloco música para as lives. Hoje eu esqueci completamente. Então vamos lá. Eu vou convidar o Fábio aqui. Gente, inclusive, importante, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem falar qualquer coisa, tem aqui, ó. Tem um pontinho de interrogação aqui no cantinho inferior da live, se vocês quiserem enviar perguntas, tá? Pra gente. Ainda pode mandar coraçãozinho. Deixa eu chamar o Fábio. Vamos lá. Mandei o convite ali. Acho que foi. Foi. Fábio, já te mandei o convite. Vê se chegou aí pra você. Ué, será que não foi? Eu mandei o convite. Ué, eu já mandei. Deixa eu cancelar e mandar de novo. Vamos lá. Mandei cancelar. Ah, é. Aí. Acho que agora foi. Toda hora esse Instagram atualiza, gente. Então as funções vão ficando cada hora num lugar. Eu fico louca aqui. Vamos ver se foi. Entrar ao vivo. Vamos, Instagram, eu já aceitei. Ei, Mayara. Vamos mandar de novo. Vamos lá, vamos ver se vai. Boa noite, Mayara. Que bom você por aqui também com a gente. Fico muito feliz. Tô aqui apanhando do Instagram para conseguir solicitar a participação do Fábio. Vamos ver se chega. Cada dia esse negócio atualiza, cada dia é uma complicação. O Instagram já me fez raiva hoje no perfil da Seu Pet Bem. Fábio, te mandei o convite. Não chegou? Que estranho. Deixa eu cancelar e pedir de novo. Tá bom. O Fábio vai sair e vai entrar de novo. Então, vamos lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questão que vocês quiserem trazer aqui, fiquem à vontade. Esperar o Fábio sair e entrar de novo para convidar ele aqui. Aê, agora foi! Ei, boa Você tá me ouvindo noite, Fábio. bem? Tô te ouvindo direitinho. Vocês estão ouvindo, gente? Nós dois? Tá dando para entender direitinho? Ótimo. Quando dá esse problema no Instagram, normalmente eu saio, entro, aí já aparece entrar ao vivo. Aí eu clico. Ah, então ótimo.
Gente, vou pedir o Fábio para se apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, porque nem todo mundo vai assistir aqui ao vivo, né? Muitas pessoas vão assistir depois do IGTV, então vou pedir para ele se apresentar. Boa noite, Diego, para todos vocês que ainda não o conhecem. Pode ficar à vontade, Fábio. Boa noite, Maiara. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que estão aí. Boa noite, Luísa. Boa noite. Bom ver você novamente, Luísa. Boa noite a todos que estão entrando agora e boa noite a todos que vão ver depois essa live, se ela ficar salva, né? Meu nome é Fábio Teixeira, eu sou psicólogo de formação, atendo como psicólogo clínico, né? E tenho outras formações também. Eu sou especialista em medicina chinesa, então eu sou psicólogo, acupunturista, na verdade, melhor falar assim. Então eu sou psicólogo especialista em acupuntura. E tem outras formações diversas, como, né, falando das formações demora um pouco. Eu sou ator, também trabalho como professor de yoga, inclusive vou lançar um curso de yoga e teatro na Escola de Teatro PUC Minas, vai ser agora em agosto. E essas todas as formações me levam a crer que, a crer não, eu percebo o tanto de pessoas que eu atendo com essa queixa que a Luísa me convidou, que a ansiedade, digamos, é o carro-chefe dos processos terapêuticos. Está sempre presente no trabalho da gente. Ou como um fenômeno principal da queixa do paciente, ou como um fenômeno que está acontecendo em conjunto com diversos outros fatores emocionais, fisiológicos, sociais, que envolvem a vida de uma pessoa. Então, quando a Luísa me convidou, eu me senti muito à vontade, embora eu tenha feito um pequeno estudo, não fiz umas anotações, mas isso é uma prática cotidiana, que eu lido com ansiedade todos os dias da minha profissão. Então, eu agradeço a Luísa pelo convite, espero poder contribuir com vocês e gostaria de deixar aberto, né, já de uma vez, né, Luísa, para quem quiser perguntar qualquer coisa, se eu souber, eu falarei com muita alegria, tá? Que bom. Muito, muito obrigada por ter aceitado meu convite. Para quem não me conhece, para quem está vindo do perfil do Fábio e não me conhece, vai assistir essa live depois, deve estar se perguntando, né? Mas por que essa pessoa que se diz do mercado pet, né, convidou o Fábio, psicólogo, para fazer uma live aqui no perfil? E é justamente porque essa questão da ansiedade, conversando com minhas colegas, com amigas e amigos profissionais da área pet, eu percebo que existe esse sentimento com muita frequência na maioria das pessoas. Eu inclusa, eu não estou isenta disso. E para quem acompanha as notícias, quem são profissionais veterinários, os profissionais veterinários, eles sofrem bastante com isso também, inclusive. Então eu fui percebendo que é bem comum. As pessoas imaginam muito que quem trabalha com pets é feliz o tempo todo, é o melhor trabalho do mundo, é muito bom, mas nós também temos nossas angústias, nossos problemas, né? E a ansiedade é um deles. Então, estou aqui aproveitando o Fábio, que ele aceitou meu convite. Aquelas, né? Como se ele tivesse muita escolha. Estou brincando. Gente, para quem não sabe, o Fábio é meu marido. Então, estamos aqui dispostos a trazer uma orientação, um conforto aí para todo mundo que tem essas angústias. Então, agora eu vou passar a palavra para o Fábio para ele falar a respeito desse assunto. Como nós falamos, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar aqui. A Maiara já levantou a mãozinha, falou que é uma pessoa ansiosa. Eu também. Então, vamos lá, vamos aprender todos juntos com relação a como lidar com essa ansiedade. Pode falar, Fábio. Sabe que eu separei, vou falar, separei uma surpresa para vocês, porque eu separei alguns dados estatísticos sobre a área pet, né? Sobre cuidadores de animais e a relação disso com a ansiedade. Então, eu vou falar isso mais ao final, tá? Então, mas eu já vou começar dando essa notícia boa, porque eu fui procurando algumas informações estatísticas na minha área, então é uma área científica, né? A psicologia é uma área científica, então eu baseio as coisas que eu digo em informações técnicas, em artigos científicos, em publicações em revistas especializadas, porque muito se diz na internet, é muito perigoso, inclusive, tudo que se diz no Google, o
tiozão do WhatsApp falando bobagem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o volume de informações que nós temos na internet sobre todos os assuntos, assuntos diversos, né? Sempre que você tiver uma dúvida, já fica a minha dica, procure um profissional da área específica, converse com ele sobre suas queixas, porque o que eu vou falar com vocês aqui são coisas simples de entender, mas sempre é necessário buscar uma avaliação mais profunda se você tem um sofrimento. Inclusive, talvez eu fale sobre isso, a diferença, assim, né, Luiz, o que é uma coisa comum, o que é uma coisa que precisa de atenção. Sim, Vou era começar até com... uma dúvida que eu ia trazer para você. Uhum. A partir de qual momento que a ansiedade deixa de ser só um sentimento pontual e é realmente, né, algo mais sério, às vezes uma doença ou algo crônico, enfim. Essa pergunta é importantíssima. Mas eu vou começar falando de uns dados estatísticos, só para entender do que a gente está falando. Só para vocês terem ideia, a ansiedade e os transtornos de ansiedade, porque existem diversos tipos de ansiedade, tá, gente? Mas vamos falar da ansiedade em geral, é a patologia de saúde mental que mais atinge os seres humanos. É a que mais tem estatisticamente afetado as pessoas. E aqui no Brasil, o Brasil, infelizmente, ele é campeão de patologias de transtorno de ansiedade no mundo. O Brasil é um dos... Ele está entre os cinco primeiros países que mais têm pessoas sofrendo com transtornos de ansiedade e depressão, né? Devido a diversas coisas que acontecem no Brasil em relação à sociedade, cultura, a forma de trabalho, a questão econômica. Tudo isso influencia na ansiedade. Mas Ao é interessante a gente saber. desgoverno. Tudo envolve, inclusive as formas de governar, né? E também eu fiz uma estatística aqui olhando que cerca de 9 a 10% dos brasileiros já sofreram ou sofrem de transtorno de ansiedade. Nossa, é Isso não muito. é pouca gente. A população brasileira é de 211, estimada, né, em 211 milhões de pessoas. Ou seja, aproximadamente 21 milhões de pessoas, nesse momento, estão sofrendo de transtorno de ansiedade. Então, é Nossa, muita é gente, muita né? gente. É muito maior que a depressão. A depressão está Ó, na faixa de 6% da população, que é muito também, mas estatisticamente os transtornos de ansiedade, eles são os campeões de patologias, né? E eu peguei um dado estatístico interessante sobre a área veterinária, que 1 a cada 11 veterinários, eu peguei veterinário porque eu não achei especificamente de pet sitter, é cuidador, mais dog difícil. walker, eu não achei dados substanciais para poder falar. Mas de profissionais da área de veterinária, eu peguei que 1 a cada 11 já sofreram ou sofrem de transtorno de ansiedade. Ou seja, quase 10%. Né? Então, É. continua na estatística brasileira, na área desse tipo de transtorno. Por que é importante ver as estatísticas? Para vocês entenderem que é uma coisa comum de acontecer. Qualquer um de nós pode sentir ansiedade. A ansiedade, Luísa, é natural. Faz parte do rol de sentimentos humanos, assim como medo, angústia, amor, raiva. Não é assim? Esse sentimento de ansiedade é normal. Não vou falar normal, não. Eu prefiro falar é natural. Faz parte do organismo humano sentir ansiedade. Mas tem um certo ponto dessa ansiedade que ela passa a ser patológica, passa a atrapalhar as nossas atividades de vida diária, o que a gente faz, passa a atrapalhar nossas funções orgânicas. E quando essa chave muda, ó, de uma ansiedade que é natural para uma ansiedade que é adoecedora, aí sim a gente tem que prestar atenção sobre ela. Eu vou dar uma dica para vocês falarem assim dos principais sintomas da ansiedade. Mas só para entender que a ansiedade é normal. Por exemplo, se você vai atravessar a rua, você tem que olhar para um lado, olhar para o outro, né? Se você está dirigindo no trânsito, você tem que ficar atento, tá vendo? Isso é ansiedade, gente. A ansiedade Entendi. é natural, inclusive é benéfica, para que você não erre na sua área. Imagina a Luísa andando com um cachorro, fazendo um passeio, não é? Sim. Ela tem que estar atenta, não é? Às diversas situações. Eu imagino que se aparece um outro cachorro sem coleira, ela gera nela um grau de ansiedade
E a Bastante. ansiedade, não é? E a ansiedade deve despertar em você um estado de alerta. Não é assim? Tá Sim. vendo? Isso é natural, benéfico e desejável, tá? Hum, Agora, quando não é desejável? Quando o cachorro que foi embora, você passou por aquele problema, mas você continua carregando no seu dia a sensação da ansiedade. O entendi. ocorrido foi de manhã, mas o dia inteiro você ficou tensa, nervosa, ansiosa, né? Entendi. Olha Então, só, não necessariamente, porque às vezes a gente não consegue identificar, né? Pelo que você falou, então só o fato de eu ainda estar nervosa com aquela situação, ainda eu estou carregando aquela ansiedade. exatamente. Entendi. A ansiedade é um sentimento, uma função humana de estado de alerta, vamos dizer assim, acontece naturalmente, mas tem alguns fatores que podem demonstrar para você que essa ansiedade está além Tem um gato entrando na frente da minha luz, peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. A gente, casa de gateiros é assim. Tem gato É, em todos os lugares. então, entende, só para entender que não tem como eliminar a ansiedade, gente. Não tem como, faz parte da experiência humana. Porque tem ansiedade positiva também. Por exemplo, você compra alguma coisa na Amazon e vai chegar. Aí você fica Nossa. olhando, já chegou? Já chegou? Meu produto já chegou? Meu produto, tá vendo? Tem Acho que alguém que todo você mundo tem ama, essa. tá vendo? Alguém que você ama vai te visitar. Aí você fica assim, poxa, chega logo. Então, nem toda ansiedade é um sentimento ruim. Tem uma ansiedade também que é da expectativa. Mas, fiquem atentos. Toda ansiedade, ela tem uma projeção para o futuro. Não é assim? A ansiedade é uma projeção para o futuro, para algo que virá. Algo que ainda não aconteceu e que vai vir. Ou imediatamente, ou mais no futuro próximo ou distante. Então, a ansiedade, ele joga nosso comportamento mental para o futuro. E isso é um problema. Porque a gente para, às vezes, de vivenciar o momento presente e começa a vivenciar as coisas que não aconteceram ainda, com um sentimento de ansiedade. E isso vai desencadear no organismo uma série de sintomas. Vou falar alguns dos principais que eu anotei para não esquecer, tá? Entre eles, falta de memória, por isso que eu anotei, tá vendo? Se você percebe que aquelas coisas que você sempre faz, você começa a errar, começa a esquecer, começa a perder agendamento, começa a esquecer de ligar para os seus clientes, esquecer detalhes do seu trabalho, por exemplo, não colocou a comida para o cachorro, você foi lá para isso, tá vendo? Isso mostra que você pode estar num grau de ansiedade que está atrapalhando a sua memória. Lembra que um sintoma isolado não dá para diagnosticar. Eu estou falando de vários sintomas que podem acontecer e vai depender de alguns fatores que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, primeiro deles, a memória. Atrapalhou a memória, você já tem que ficar atento como é que anda suas emoções. Segundo, uma sensação constante de agitação, nervosismo e tensão. Sabe quando você está agitado, assim, você vai na geladeira, liga a televisão e senta e parece que tem formiga no corpo. Você não consegue sentar e descansar. Parece que o seu corpo está exigindo de você uma constante ação. Você sempre tem que estar em ação, inclusive para diminuir a sensação de ansiedade. Porque se você fica quieto, dá uma sensação interna que está acontecendo, está faltando alguma coisa. Ah, eu devia estar fazendo alguma coisa. Nossa, isso Nossa, é uma sensação de agitação. eu, É um eu, sintoma clássico da ansiedade. eu tenho uma pontuação para fazer com relação a isso, mas eu vou esperar você concluir os sintomas para a gente poder voltar nesse ponto. Pessoal, estou vendo aqui que vocês estão enviando algumas perguntas. Já já eu vou chegar em vocês para a gente poder comentar aqui sobre as dúvidas de vocês, sobre os comentários, tá? Podem continuar mandando, inclusive. Peraí. Podem continuar mandando, porque eu vou voltar para todo mundo ter a oportunidade de falar, tá bom? Pode continuar, Fábio. Ô, Luísa, vai anotando mesmo, porque eu começo a falar e eu falo por hora. Sim, eu Então, sei. Eu tenho que ir te cortando, senão você não me dá a deixa. eu pus um reloginho para olhar o tempo, que eu quero deixar um tempo para as perguntas, tá? Estou Tá. conferindo isso também. Então, outro sintoma muito comum, cansaço. Cansaço que não passa. Você acorda de manhã e já sente Hum, cansado. E durante o dia, você vai piorando. E quando chega à noite, acontece um fenômeno muito comum. Você está cansado, mas não consegue dormir. Você deita, está exausto e não dorme. Gente, este é um sintoma muito clássico de que você está sofrendo de ansiedade.
Não necessariamente você está com Então, uma doença da ansiedade. Eu vou falar a diferença daqui a pouco, tá? Mas só para vocês entenderem, se você já tem cansaço, problema de memória, agitação psicomotora, ou seja, não consegue ficar parado, está sempre querendo fazer alguma coisa. Outra, dificuldade de concentração. Às vezes a gente não consegue estudar ou ler porque está ansioso. Aí o que acontece? Você lê uma folha inteira assim, aí passa, nossa, o que eu li? Não li nada. Só os olhos que passaram pelas letras. Você não prestou atenção. Então, se você você tem dificuldade de concentração, pode ser um sintoma associado da ansiedade. Agora imagina você cansado, com alterações do sono. Alterações do sono é outro clássico. A ansiedade às vezes gera você não conseguir dormir direito, né? Cansaço, falta de memória, alteração do sono, né? Assim, fadiga. Gente, tem que procurar uma ajuda especializada, viu? Outra, irritabilidade. As pessoas ansiosas, elas costumam se irritar por qualquer coisa. Acontece uma coisa que seria simples de solução, mas o grau de ansiedade faz com que ela tenha uma resposta agressiva, uma resposta defensiva, uma resposta tensa, onde poderia ser fácil. Vou dar um exemplo quando a gente fala assim, bom dia, e a pessoa responde, bom dia por quê? bom dia pra quem? Por causa de ansiedade. Né? Gera outros sintomas, né? Gera raiva, gera medo. Né? Outro sintoma é tensão muscular. Os músculos ficam enrijecidos. Aí cada pessoa relata de uma forma. Às vezes é no ombro, que é muito comum, ansiedade, mas também dá na mandíbula. O famoso trismo, bruxismo, tá apertando os dentes, apertando dor de cabeça por comprimir os músculos faciais. Então, as tensões musculares têm a ver com a ansiedade. Então, se vocês têm um ou mais sintomas, já mostra que você tem um grau de ansiedade, pelo menos, gente. Então, ou seja, todos os seres humanos vão ter algum grau de ansiedade. E tem outros sintominhas diversos que podem ser associados. Por exemplo, dor de estômago, tá vendo? Diarreia, até anotei aqui, dor de cabeça, taquicardia, sentir o coração acelerado, pressão alta, tá vendo? São sintomas que são típicos. Tem uma doença, a pressão alta, mas a ansiedade pode vir a gerar uma crise hipertensiva, tá? Por causa de uma ansiedade. Então, a ansiedade não pode ser negligenciada. É porque a gente negligencia a ansiedade. Tipo assim, tô só ansioso. Só ansioso não, você está prejudicando o seu organismo, fazendo com que diversos neurotransmissores, sistemas adrenérgicos, que a gente fala, entrem em ação, deixando você em alerta, e isso causa desgaste dos seus órgãos internos, causa desgaste da sua energia e causa desgaste da sua vida. Então, a ansiedade não pode ser negligenciada, né? Acho que os principais sintomas são esses. Tem alguma pergunta aí sobre sintoma que eu já respondo de uma vez? Bom, eu queria perguntar, porque eu vejo você foi citando, né, os exemplos e os sintomas, e aí eu fiquei pensando, para quem, como nós, né, a maioria Eu dos não estou te profissionais ouvindo, da tá, área... Luísa? Não tá me Eu estou te ouvindo? ouvindo lá do que você está falando no quarto. Não sei se as outras pessoas estão ouvindo. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Perguntei se as outras pessoas estão te ouvindo também. Acho que ninguém tá me ouvindo, porque... Que estranho. Não fica ansiosa, Não Luísa. fico ansiosa. Vocês estão me ouvindo, gente? Qualquer coisa, desliga o microfone e usa o celular mesmo, normal. É, tá ok. Você não tá me ouvindo, Fábio? Não? Vou vendo as perguntas aqui enquanto isso. Tá, peraí, Gente, peraí que eu vou testar. A Valéria falou que está ouvindo, então pode continuar. Eu estou te ouvindo aqui pelo quarto, de longe, assim, tá? Que estranho, peraí. Deixa eu conectar. Não sei, eu vou tirar meu microfone. Boa noite, gente. Ó, eu acredito que a maioria das pessoas está me ouvindo. Então vamos continuar. Você está me ouvindo, Fábio? Fábio? Tá me Pode ouvindo? falar de novo, Luiz. Deixa eu ver se eu vou te ouvir.
Tá me ouvindo? Ó, o pessoal tá falando que tá me ouvindo bem aqui. É, eu tô te ouvindo pelo quarto aqui de longe, assim, tá, Luiz? O meu, meu, Tá, meu áudio que cortou. Deve ser um problema com o meu celular aqui. Então então eu vou tá. continuar, tá? Então vamos lá. Se você Se você tá quiser me fazer uma ouvindo mesmo, pergunta, eu falo, eu escuto mais ou menos. tá certo. Bom, a maioria dos profissionais pets, acredito que são poucos, por exemplo, talvez banhista, quem trabalha em creche, talvez um pouco menos. Mas pet sitter, dog walker, com certeza, e adestrador também, a gente usa muito celular. Muito para trabalhar, né? Tá o tempo todo ali, ou divulgando o trabalho, ou mostrando o atendimento. E até que ponto o celular também contribui para o nosso nível de ansiedade, já que a gente fica tanto tempo aqui nessa telinha? Já vou chegar. Assim que o Fábio finalizar essa pergunta minha, gente, eu vou vir aqui para ver os comentários de vocês, que eu já vi que tem perguntas e comentários sobre os sintomas. Pode ir, Fábio. É, como você falou do celular, quando eu for falar das estratégias para diminuir a ansiedade, com certeza uma das estratégias não é só o uso do celular, é o uso de aparelhos eletrônicos em geral. O uso das redes sociais, pode ser computador, tablet ou celular. O foco, a mente focada por muitas horas em equipamentos eletrônicos, tem uma tendência a gerar questões relacionadas à ansiedade. Isso são dados estatísticos. Até porque existe uma nova patologia, vamos dizer assim, chamada nomofobia, tá? Ela já é cadastrada no mundo, nos registros da área da psicologia e de psiquiatria. A nomofobia, que a fobia é uma das formas de ansiedade, tá? Eu falei que existem vários jeitos de gerar ansiedade. Uma delas são as fobias. Uma das fobias relacionadas ao uso de celulares chama-se nomofobia. O medo, a ansiedade, é uma ansiedade social de você ficar desconectado, de você largar o Hum, celular. Então a pessoa começa a gerar uma ansiedade quando fica longe do celular. Então ela coloca o celular de lado e fica assim: ai, será que tem uma. Deve ter alguma coisa importante para eu ver agora. Tenho certeza que tem. Aí ela quer olhar o celular toda hora, a cada minuto. É assim, tá vendo um filme, aí deu uma propaganda, já olha o celular. Aí isso começa a acontecer de uma forma tão intensa que gera um tipo de doença, né, chamada nomofobia. A pessoa começa a não conseguir ficar mais sem celular. E tem gente que entendi. sofre com isso. Você já deve ter passado por isso, quando acaba a bateria do celular e você não consegue mais realizar nenhuma atividade do seu dia simplesmente porque não tem o celular. Tá vendo? É uma forma de ansiedade gerada pelo uso constante do campo do virtual. Já que eu falei das fobias, eu vou falar um pouquinho desses tipos de ansiedade, tá? Uma delas é dos transtornos de ansiedade, vamos dizer assim. Um delas é a fobia. Agorafobia, medo de cachorro. Olha, medo de Hum, cachorro. Não, não é? Tem a filha de uma amiga minha que ela gosta de gato. Mas se ela vê um cachorro, o coração dela palpita, ela começa a transpirar, ela treme. Então, ou seja, ela tem uma fobia de cachorro, pode ser motivada por fatores da experiência de vida dela ou não por outros fatores que um psicólogo ou um psiquiatra vão investigar. Então, as fobias específicas, medo de agulha, medo de injeção. Quem já ouviu falar da síndrome do jaleco branco? Não é assim? Quando chega o médico com o jaleco branco, você já começa, a sua pressão sobe. Aí você vai fazer exame de pressão, sua pressão está alta por causa da ansiedade do resultado. Você tem medo ali do resultado da pressão ser alta e ela fica alta porque você tem medo. Então, olha só, são as fobias. Então, uma forma, tá vendo que a gente fala de ansiedade, não pensa que a fobia é uma forma de sentir ansiedade. Outra coisa que vocês têm certeza que vocês não sabem que é a ansiedade é o pânico. Eu vou falar de síndrome do pânico, episódio de pânico. O pânico está dentro, né, categorizado dentro da psiquiatria, da psicologia, como transtorno de ansiedade. Você, diante de uma situação, você gera uma outra realidade com uma sensação iminente que algo vai dar errado. Olha só, viu a projeção para o futuro? Você projetando algo que não está acontecendo no futuro. Eu vou morrer, vai dar tudo errado, vou perder meu dinheiro, vai acontecer uma coisa horrorosa. Aí você gera ansiedade e todos os sintomas que o pânico
desencadeiam. Viu que interessante? E Entendi. tem outras formas de ansiedade, mas a mais comum chama transtorno de ansiedade generalizada. É o que a maioria de nós acaba desenvolvendo, que são aqueles sintomas anteriores. Mas só para entender que existem diversas condições que geram ansiedade, tá, gente? E tem uma que é muito comum, que eu imagino que pode acontecer com vocês, que trabalham de uma forma intensa. Tá dentro dos transtornos de ansiedade também, que é a síndrome burnout. Já ouviram falar disso? Que é a pessoa que Já. vai trabalhando, ela entra em exaustão, exaustão psíquica, exaustão orgânica por causa do excesso de trabalho, né? Isso também é motivado pela ansiedade, que ela está tão ansiosa, gera tanta ansiedade, a vontade de ganhar dinheiro, vontade de dar certo, vontade de ganhar, que ela começa a entrar num ciclo de ansiedade e acaba dando errado. Porque a ansiedade diminui a concentração, diminui a memória, causa irritabilidade, olha, atrasa o sono, causa tensão muscular e dá tudo errado mesmo. Então, você acaba levando para um caminho que não é interessante, né? Entendi. É só para a gente saber que a ansiedade, quando você vai ser avaliada por um psicólogo, ou um médico, ou um psiquiatra, que é um médico, né, no caso, um profissional da área da saúde, ele vai olhar vários fatores para poder te diagnosticar. Mas vocês podem saber alguns. Vou contar para vocês. Primeiro, não falei que é normal sentir ansiedade? Mas, se você sente essa ansiedade a maior parte do seu dia, você está ansioso. Está errado. Tem uma coisa errada acontecendo com você. Outro, se isso se estende durante um período longo, uma semana, se der 6 meses sentindo ansiedade, gente, a pessoa já vai ser categorizada lá na psiquiatria com o transtorno de ansiedade. Vai ter o código lá que a pessoa está doente mesmo disso, tá? Mas fiquem atentos, porque sentir ansiedade em alguns momentos do dia, isso é natural, né? Porque a gente passa situações de estresse no dia, no trabalho, inclusive. Imagino com os animais também, né? O gato que vomita, o gato que não quer comer, não quer fazer cocô, tenta fugir, tá vendo? Tá difícil de colocar o gato na caixa de transporte. Olha quantas coisas que geram ansiedade no meio pet, eu imagino. Assim, o cachorro que pode morder, né? Assim, eu imagino que tem. Eu não trabalho nessa área, mas eu imagino várias coisas que podem acontecer que geram ansiedade e estresse. Isso é normal. Agora, se essa ansiedade se estende pelo resto do dia, não. Não foi isso. Você está ansioso porque você tem um transtorno de ansiedade. Entende a diferença? Uma coisa é ficar ansioso por causa do bicho lá. Outra coisa é porque você está ansioso o tempo todo e fala que é o animal. Entendeu? Entendi. E eu sinto uma coisa. Os animais percebem quem está ansioso. Com toda certeza. Principalmente os cães, porque os cães são exímios leitores da nossa linguagem corporal, né? Então, eu tenho certeza que a ansiedade, né, ela exala na nossa linguagem corporal. Então, se a gente transmite isso pela linguagem corporal, você pode ter certeza que o cão está percebendo, porque eles leem perfeitamente a gente. Muito bom. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Eu vou tentar ligar o meu áudio aqui de novo, peraí. Tá. Diego comentou aqui que resposta exagerada a algum estímulo não é só nos cães. Não. E eu vou, inclusive, juntar com a pergunta da Tamires, se os cães sentem essa ansiedade. Eles sentem a ansiedade que nós estamos, porque a gente transmite, né, pela linguagem corporal. Os cães também sentem ansiedade e existe transtorno de ansiedade generalizada em cães. Mas eu não sou especialista o suficiente para entrar em detalhes sobre isso. Mas eles também sentem essa emoção. Luiz, de ansiedade que é comum dos animais, transtorno de ansiedade de separação. Exatamente. Porque tem a ansiedade de separação e tem a ansiedade generalizada, tem os dois. Eu não vou saber entrar em detalhes para diferenciar uma da outra, mas existe sim. E é muito comum, infelizmente, nos cães. Eu não entendo de animais, mas isso existe, tá? Também no ser humano, tá? Não é só nos animais. Mas nos animais é muito visível, é um distúrbio comportamental, precisa de um comportamentalista para poder fazer essa avaliação. Assim como com os cães. Um tipo de transtorno aprendido, tá? A Valéria comentou aqui que ela tem bruxismo. Valéria, eu também. Inclusive, estou tratando. Eu percebi justamente por causa dessa tensão aqui mandibular, né?
Não foi nem nos dentes, eu percebi na tensão mandibular e é complicado. E é o quê? Ansiedade. Deixa eu ver aqui Eu tô mais fazendo leitura labial, perguntas. né, Luísa? Aqui, mas tudo bem. Vamos lá. É, a Mayara comentou aqui que a ansiedade dela está num grau tão forte que ela marcou uma psiquiatra. Importantíssimo ter procurado ajuda, né, nesse caso. Ela fez Desculpa, mais um comentário passou aqui. uma moto aqui, aí eu não consegui te ouvir, Luísa. Você pode falar de novo? A Mayara, ela falou que ela está num grau de ansiedade tão forte que ela marcou o psiquiatra. Ela tem dor de cabeça, dor nos ombros, costas, sente a sensação de desmaio, fica com receio de sair de casa, dores de barriga. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente tem um problema nas articulações, no ombro, a gente vai no ortopedista, não é assim? Se você tem um problema nos dentes, você vai no dentista. Então, se você tem um problema que é com a mente, você tem que procurar um psicólogo ou um psiquiatra. É porque a gente quer ir nesses profissionais e tem um certo receio, né? E, na verdade, na presença de uma doença, a gente tem que procurar um profissional para nos tratar. É indicadíssimo, gente, ir no psiquiatra, ir no psicólogo. É uma coisa que não é cultural ainda, né? Mas deveria ser normal. É assim, eu tenho um problema no músculo, eu vou no fisioterapeuta. Por que que a gente tem um problema na nossa mente, não vai no médico específico, que é o psicólogo ou o psiquiatra, gente? Tá? Há muitas coisas, os psiquiatras também não dão só remédio, não, tá, gente? O psiquiatra também escuta, também vê suas queixas, também trata com você estratégias para diminuir a ansiedade. Inclusive, vou falar algumas estratégias com vocês, tá? Assim como o psicólogo. Só que o modus operandi de um psiquiatra é através do princípio da medicina, ou seja, dar alguma medicação. E às vezes a gente fica com preconceito, mas às vezes tem medicação que salva a vida da gente. Você toma um remédio específico por um tempo determinado, dentro daquele diagnóstico do médico, e isso vai fazer com que sua condição, em geral, melhore. Então, a vida começa a ser mais fácil, gente. Não fica com medo de ir no médico, no psiquiatra, não. O psicólogo vai fazer outra coisa. Ele vai entender o seu comportamento, sua vida social, seus sentimentos, suas emoções, e vai manejar, junto com você, uma forma de você lidar melhor com essas situações. Tá vendo? As ações são diferentes. Às vezes precisa dos dois. Tá? Tem situações que tem cliente meu que eu falo, se você não for no seu psiquiatra, não volta aqui. Porque não adianta, precisa às vezes de uma medicação. A gente fala assim do psiquiatra, gente, mas tem outras profissões que também tratam com isso. O acupunturista, o fitoterapeuta, quem mexe com ervas medicinais, às vezes uma pessoa que vai trabalhar com atividade física, né? Vou dar um exemplo muito importante, gente. Já entrando nas estratégias, é comprovado cientificamente que a atividade física moderada, ou seja, aquela que você começa, faz por um certo tempo, 50 minutos, fica suado, mas não fica exausto, chama atividade moderada. Então você sai da atividade sentindo mais energia do que quando começou. Isso chama atividade moderada. Ela, numa frequência acima de 3 vezes por semana, aumenta alguns neurotransmissores que estabilizam o nosso humor, que diminuem a ansiedade. Isso é comprovado. Então, uma das estratégias para diminuir a ansiedade é fazer uma prática corporal, uma prática física. Importante, gente, que para quem trabalha como dog walker, o trabalho de caminhar é trabalho, não é atividade física moderada, é outra coisa, tá? Então não fala, mas eu já caminho durante o meu trabalho. Não, você está trabalhando. A atividade física é outro momento, é para ou com outra intenção, em outro ritmo, em outra intensidade. Tem uma pergunta muito Perfeito o que você interessante disse, porque aqui. o trabalho você está com nível de atenção elevado, O nível de tempo todo. ansiedade elevado, passando por estresse. Então, ali tem uma carga adrenérgica que não deixa você relaxar. Não é assim? Já na atividade moderada, você vai relaxar, você está fazendo uma atividade que seja prazerosa. Agora, a dica é, procure uma atividade que você gosta. Pode ser forró, pode ser ping-pong, pode ser dança contemporânea, pode ser plantar bananeira. Gente, o que quiser. Fazer yoga, tai chi chuan,
não é? Natação, futebol, luta. Eu relaxo lutando, adoro lutar, me relaxa, né? Luta relaxa, gente, né? Assim, então, gente, então cada pessoa tem que descobrir algo que é próprio e fazer isso. Pode ser fazer crochê também, não como atividade física, mas como uma coisa que você goste, fazer crochê, pintar um quadro, fazer alguma coisa de arte. Tá? Não fica só na TV vendo televisão, não, vendo filme, não. Também é bom, mas isso também compõe aquele caso da pessoa que só fica vendo em coisa virtual. Né? É, O corpo da pessoa tem que estar em ação para gerar esses hormônios que eu estou falando. Tá? Essa é a primeira estratégia que eu vou passar. Segunda, a Luísa sabe bem dessa estratégia. Chama pausa. Gostou, Ivan? sim! A importância Ah! da pausa para o ser humano. Então a gente começa a trabalhar às 7 da manhã e vai até 10 da noite, não para. E almoça trabalhando, e faz tudo trabalhando, e pensando, e exercitando, e produzindo. Para diminuir os níveis de ansiedade, é fundamental a pausa. Ter o seu momento de descansar. Ter micropausas durante o dia. Almoça, fica uns 10 minutos sentado, lê um livrinho, fica vendo a natureza numa praça. Assim, quando o cachorrinho parar, você não pode parar, porque você está trabalhando, você tem que ficar atento, não pode descansar, né? O cachorro está em pausa, mas você está trabalhando. Por isso que o trabalho não serve como pausa. A sua pausa é Exatamente. sua, não é do cachorro. Então, na hora que você não estiver atendendo, aí você descansa um pouquinho antes de ir para outro cliente, bebe água e aproveita, entra na outra estratégia. Alimentar nos horários corretos, hidratação. Quando você está com baixa hidratação e não está se alimentando, isso eleva os níveis de ansiedade. Então, é, inclusive, ter horários. Por exemplo, o horário de almoçar, o horário de trabalhar. Eu começo tal hora e termino tal hora. Porque a organização do tempo diminui a ansiedade. Porque você sabe exatamente a hora que vai começar, a hora que vai terminar, e quando terminar, terminou. Aí a ansiedade, ó, se você começa a trabalhar e não sabe que hora vai comer, que hora vai. A desorganização gera ansiedade, tá? Importantíssimo você falar disso. Outra estratégia muito simples: compartilhar seu sofrimento com os amigos, gente. Conversa com seus parceiros, com as pessoas que vocês conhecem, seja parceiros afetivos ou parceiros profissionais. Um sofrimento compartilhado é mais leve do que um sofrimento que está dentro de você. Uma das formas de ansiedade mais comuns é a pessoa que tem ansiedade dentro dela. Está aqui dentro e não fala com ninguém. Quer se mostrar forte, potente, eu dou conta de tudo, sou um super-homem, uma super-mulher. Vai adoecer. É importante mostrar que não está bem quando não estiver bem. Fazer terapia se for o caso. Conversa com os parceiros, conversa com seus clientes também. Se você não estiver se sentindo bem naquele dia, às vezes você pode atender o outro. Porque isso tudo diminui a ansiedade, quando é possível, né? Eu sei que tem dias que não é possível. Então, compartilhar, né? E Foi outra. muito bom você ter falado disso, Fábio. Pode perguntar, Luiz. Porque ontem eu estava participando do curso de formação da Flávia, o curso de formação de Pet Sitter. E uma das coisas que eu falei foi sobre a importância do networking, né, entre profissionais. Dentro da importância do networking é justamente essa questão do apoio, né? Não é só a troca de indicação de clientes, mas esse apoio mesmo, de desabafar. E aí, nós temos um grupo aqui em Belo Horizonte no WhatsApp, um grupo de pet sitters. Eu tenho um outro grupo também com profissionais que são mais próximas, que são amigas minhas mais próximas. E é importante a gente compartilhar as nossas angústias, né, os nossos sofrimentos e as situações engraçadas também, mas para a gente perceber que não acontece só com a gente. Porque muitas vezes fica cada profissional pet ali trabalhando sozinho e fala, nossa, meu Deus, isso só acontece comigo, nossa, por que que eu só atraio cliente assim? Quando na verdade acontece com todo mundo. E aí fica mais leve, fica mais tranquilo, né? Trabalhar quando você entende que outras pessoas também passam por esse tipo de situação, passam por outras situações às vezes mais difíceis, então essa troca é realmente muito positiva. Por isso que eu insisto tanto nessa questão de não ficar pensando em concorrente, mas pensar em networking, em criar parcerias. O sofrimento compartilhado, assim como a alegria compartilhada, então diminui a ansiedade, tá? Então também é importante compartilhar alegrias e não só problemas, tá?
vou fazer o seguinte, eu vou sair, Luiz, e entrar de novo para ver se eu volto a ouvir você, para a gente abrir para as perguntas, você lê as perguntas direitinho. Tá, tem várias Rapidinho, tá? perguntas aqui importantes. Tá bom, pode ir lá. Bom, pessoal, tô vendo aqui as perguntas que vocês mandaram, os comentários. É... Maiara, que bom, fico muito feliz que você tenha tomado a decisão de procurar ajuda, porque isso é, sim, muito importante. Eu voltei a fazer terapia esse ano. E assim, gente, não esperem ter um problema para procurar ajuda. Não espera a situação ficar tão ruim. Claro que às vezes, né, a gente, na correria do dia a dia, acaba não conseguindo e realmente só vai quando precisa, quando tem um problema. Mas quem puder, antecipa isso. Ir na terapia, fazer terapia é tão bom, gente. A gente descobre vários problemas que a gente não tinha, mas a partir do momento que você descobre que tem, você pode fazer alguma coisa a respeito. E isso, gente, é vida, isso é qualidade de vida. A vida fica mais leve quando a gente é, consegue entender o que, que pode melhorar, o que, que pode ser feito. Ah, estou ouvindo Aê! novamente. Que bom! Vamos Então vamos lá. lá, Aí, temos perguntas. algumas perguntas muito interessantes. O Diego perguntou se a Peraí, deixa eu abrir aqui de novo a pergunta, porque foi muito boa a pergunta. Se a rotina pode gerar uma ansiedade crônica, uma ansiedade patológica. A rotina de A trabalho. rotina. Sim, você pode desenvolver ansiedade por causa da rotina por duas maneiras. Primeiro, quando você é inflexível, você cria uma rotina e não sabe flexibilizar essa rotina diante dos problemas. Então você fica ansioso porque já fica com a intenção de cumprir aquela rotina à risca. E a vida é assim, ó, você traça uma linha, esse é meu plano. A vida faz assim, com o seu plano. Então, é importantíssimo desenvolver repertório de comportamentos diversos. Plano A, plano B, plano C. Essa é a minha rotina. Mas se não der certo, eu vou fazer essa outra. Então, sempre, viu, o Diego, né? É sempre bom ter um plano B ou um plano C para a sua rotina. Tá? Agora, outra coisa que pode gerar ansiedade é quando o plano sempre funciona do mesmo jeito, gerando uma monotonia. Aí você pode ficar ansioso porque nada acontece diferente. Tá vendo? Gente, qualquer coisa pode gerar ansiedade. Tá? Tá? Então, espero ter respondido para ele. Tá? Eu queria aproveitar para pontuar, inclusive é uma coisa que eu falo no curso de formação de Dog Walkers. Gente, o passeio, ele é dinâmico. Se você colocar na sua cabeça que você vai fazer o passeio exatamente daquela forma que você planejou, a possibilidade de você se frustrar é gigantesca, porque o ambiente externo, ele é dinâmico. Podem acontecer um milhão de coisas. Então, isso não se restringe só ao passeio, como o Fábio colocou muito bem. É para a vida. Se você cria uma rotina ali, uma agenda de atendimento e precisa que seja exatamente daquele jeito, pode gerar ansiedade, pode gerar frustração. É por isso, inclusive, que eu não gosto de ter horário fixo para os meus atendimentos de passeio. Eu gosto de ter essa flexibilidade para me ajudar a lidar melhor com a minha própria ansiedade. Deixa eu ver aqui. A Mayara falou que ficou foi muito bom ouvir a questão da questão do remédio, né? De tomar o remédio se for necessário, que tá tudo bem. Que ela fica triste de pensar em tomar remédio, porque ela sempre foi muito feliz, né? Sempre tão bem, mas reconhece que precisa de ajuda. E é isso, né, Fábio? É importante reconhecer que precisa de ajuda, né? O Diego falou que também tem um pouco de medo de procurar ajuda profissional, que ele começou a jogar vôlei aos poucos e ainda está com medo de jogar. Eu sei que o Diego tem medo de jogar porque ele já teve uma lesão também no cruzamento. E aí, esse medo, né, de se machucar de novo pode gerar ansiedade, né, Fábio? Tá vendo? A ansiedade é um projeto para o futuro. Tá vendo? Ele nem aconteceu ainda, mas ele já está receoso que aconteça, tá? Agora, lembra, eu falei do remédio, do médico, né, Maiara, Diego, mas pensa bem que existe tratamentos também, acupuntura, ervas medicinais, tem gente que busca o tratamento através de princípios religiosos, reiki, energia, existem diversos tratamentos. Se você optar pelo médico, ele vai te dar remédio, e todos os tratamentos são divinos, todos os tratamentos são bons. Agora, é importante ir lá e ver se aquilo funciona para você.
Se sentiu que não funciona, procura outra forma de tratamento. Não tem como dar uma precisão de 100% de nada, tá, gente? Então, é isso. Uma pessoa perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim, aqui no meu perfil, no IGTV. E, Fábio, eu tenho uma pergunta também. Como que a gente faz com a nossa ansiedade quando você quer muito ajudar aquele animal, quer muito ajudar aquele pet e não consegue? Já ia esquecendo de falar disso, gente, da minha surpresa. Existe uma forma de adoecimento própria dos cuidadores de animais. A gente chama isso de fadiga por compaixão. Não é assim? Olha, tem que ter interessante. É uma fadiga, é um cansaço, porque o tempo, principalmente nas pessoas que cuidam de resgate, que cuidam de adoção, que quer fazer bem o animal, tem na filosofia de vida dela, seja espiritual ou religiosa, ou só pessoal, que eu tenho que salvar os animais, tenho que ajudar os animais. Então, na presença do sofrimento do animal, aquela pessoa entra em estado de ansiedade, porque ela quer ajudar todos os animais, quer ajudar. Não pode ver um animal sofrendo que quer ajudar. Isso também é uma fonte de ansiedade. Então, tem estudos que sugerem que pessoas que têm essa personalidade, que têm esse comportamento, né, sofrem com ansiedade por causa por compaixão, por amor aos animais. Mas é inevitável, eles vão se sentir frustrados porque não dá para salvar todos. Não dá para salvar todos, gente, não dá. Então, mas Exatamente. aquele que você pode ajudar, você consegue. Mas não dá para salvar todos. Então, se a pessoa tem um comportamento de querer ajudar todos, ela vai ser sempre ansiosa. Então, o ideal é você direcionar, sabe, o seu cuidado para quem você pode. Esse animalzinho eu posso ajudar. E dedica sua atenção a ele. Depois dedica a outro. Mas se você tem esse comportamento de ansiedade, você vai entrar em adoecimento mental. É um transtorno de saúde mental, a ansiedade, tá, gente? Então, é só pensar nisso. É uma frustração por não conseguir ajudar todos os animais. Então, o cuidador, em geral, pode passar por isso. Porque se você cuida de animais, às vezes o animal está doente, às vezes, e o animal morre, o tempo de vida do animal é menor do que o ser humano. Então, inevitavelmente, nós vamos lidar com a morte dos animais. Até, vou falar da nossa própria gatinha, ela está com 7 anos. Eu falo isso com a Luiz, já tem 7. A Luiz, ai meu Deus, já está idosa. Isso eu sei que dá ansiedade em você, Luiz. Também dá em mim, né? Então, mas eu e Luísa, temos formas diferentes de lidar com a ansiedade, assim como toda pessoa tem formas diferentes de lidar com a ansiedade. É importante você estar atento à forma que você está lidando. Se a forma de você lidar com a ansiedade está gerando felicidade, harmonia, paz, ou sua forma de lidar com a ansiedade está gerando mais nervosismo, mais ansiedade. Verdade. E essa escolha, ela tem que ser percebida. O que eu estou escolhendo não está dando certo. Eu estou ficando mais ansiosa, né? E escolher outro caminho, tá? Foi muito importante você ter falado dessa questão da ansiedade por compaixão. Achei muito, muito providencial você trazer isso aqui, porque eu vejo acontecer muitas vezes, infelizmente, com protetores, essa ansiedade, né, de querer ajudar todos e o máximo possível de animais, e aí a pessoa acaba se atrapalhando tanto nesse sentimento que a pessoa arruma dívidas e não consegue, né, sustentar os animais que ela já resgatou. E acaba, né, quebrando mesmo, enfim, criando uma dívida gigantesca, atrapalhando a própria vida dela, né, a qualidade de vida dela. Pessoas que resgatam mais animais do que o ambiente que ela tem disponível suportaria. E aí, por exemplo, no caso dos gatos, acaba gerando um sofrimento maior para os gatos. Eu sei que é difícil para quem é protetor entender isso às vezes, mas para quem entende de comportamento animal, quem estuda comportamento animal, de repente, às vezes, o gato, apesar de todos os riscos da vida livre, ele estaria mais feliz em vida livre, com uma qualidade de vida, do ponto de vista comportamental, melhor na rua do que num ambiente, às vezes, com 30 gatos. Porque isso está acabando com a qualidade de vida dele. Então, às vezes, a pessoa quer tanto ajudar que ela acaba atrapalhando. Ela acaba ali adoecendo o animal por outros motivos, tentando, né, salvar a vida dele do ambiente externo. Então, foi muito bom você ter falado isso aqui, porque tem um limite, né, até o ponto que você está realmente ajudando e o ponto que você está, na verdade, gerando outros problemas. E não só gatos, gente, cães também.
em abrigos superlotados, eles desenvolvem inúmeros problemas comportamentais. Isso é muito sério. É É. muito sério. Eu vi uma pergunta aqui da Nayara, pergunta não, ela comentando que ela foi fazer reiki, floral, e estava falando, então, eu vi rapidinho aqui, então eu vou falar uma coisa. É assim, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se a sua desarmonia for energética, tem que trabalhar com elementos energéticos. Reiki, floral, meditação, tudo mais. Meditação não é energético, não. Meditação é orgânico também. Tá? Agora, se o seu problema for orgânico, tem que tomar remédio. Aí como é que eu vou saber? Você tem que ir no profissional para ele te avaliar. Né? Você faz uma consulta com a pessoa do Reiki e faz uma consulta com o seu psiquiatra também. Ele vai ou com o psicólogo. Ele vai fazer uma avaliação e vai te emitir um certo diagnóstico. Aí, a partir dessas informações, você toma a decisão melhor, que você acha que também é conveniente para você. Porque o paciente tem autonomia de decisão. Não, eu não quero remédio, eu quero tratar com florais. Não tem importância. Mas ficar sem saber que está sofrendo de uma coisa orgânica, aí você está dando bobeira. Então, vai lá, não é assim? Então, você vai lá e faz a consulta com, se for do músculo, com o fisioterapeuta. Mas também pode praticar yoga, tá vendo? Uma coisa não atrapalha a outra. Então você pode receber sessões de reiki floral e tomar o remédio, quando é necessário. Por isso que é importante fazer uma avaliação para todo mundo, viu, gente? Todo mundo pode passar por isso. Eu já passei, já tive já fui me indicado tomar remédios ansiolíticos por um médico. Eu optei por não tomar e experimentei um período de meditação e acupuntura. Para mim, resolveu. Se não resolvesse, eu ia tomar meu remédio. Né? Porque eu fiz esse trato comigo mesmo. Né? Eu não sou bobo. Tá? Ó, já são 8h56, eu não sei se o Instagram vai derrubar. Se derrubar com 1 hora, gente, a gente volta, tá? Só para finalizar. Mas, se não derrubar, a gente continua aqui. Tem uma pergunta muito interessante aqui, eu vou ver se eu consigo colocar ela aqui na tela, se é assim que funciona. Se o toque está relacionado à ansiedade. Perfeitamente. O toque está dentro dos transtornos que têm relação com a ansiedade. É o transtorno obsessivo compulsivo. Um dos fenômenos de quem tem toque é a ansiedade por não cumprir um ritual. Né? Um ritual é uma desarmonia comportamental que a pessoa gera, que pode ser várias. Por exemplo, abrir e fechar a porta, e diversos outros. Por exemplo, eu tenho um paciente com esse transtorno, quando chega a hora da sessão, falta 1 minuto para a sessão, ele já me liga. Aí eu falo, não me liga, eu já pedi várias vezes, tem 3 anos que eu peço. Não precisa me ligar, eu vou te ligar. Ele sempre liga, ele não suporta a ansiedade dos minutos finais de esperar eu ligar para ele. Né? Aí eu fui modulando o comportamento dele. Hoje em dia ele não me liga, ele me manda uma mensagem uns 10 minutos antes, falando assim, estou esperando o nosso horário. Mas eu achei isso um ganho, tá vendo? Porque ele foi controlando a compulsão dele. Tá? Ele ganhou habilidade comportamental de controlar a compulsão e esperar o horário da consulta. E eu nunca atraso, gente. Eu dou o horário certo, eu ligo, para não gerar ansiedade nele. Vou falar uma coisa que vocês podem diminuir a ansiedade dos seus clientes. Comuniquem-se de forma clara. Indiquem para ele, ó, eu não posso atender agora o telefone. Daqui a pouco eu ligo para você. Isso já diminui a ansiedade do cliente que está esperando, frustrado, com medo, querendo um serviço. E aí você fala com ele, eu já ouvi sua mensagem, tudo bem? Assim que eu puder eu vou responder, estou terminando uma tarefa. O cara vai saber que você atendeu ele e vai diminuir a ansiedade do seu cliente. A mesma coisa quando você for atrasar. Você avisa, ó, vou atrasar 10 minutos. A pessoa, ela não fica ansiosa porque ela sabe que você avisou. Então, a comunicação é uma forma de diminuir a ansiedade das pessoas, tá? Maravilha. Acho que para encerrar, tem uma pergunta muito bacana aqui da Mayara, que é o seguinte: se você pode ensinar alguma técnica para acalmar essas crises. Por exemplo, eu já estou fazendo acompanhamento com psicólogo, já estou fazendo acompanhamento com um psiquiatra, estou fazendo reiki, floral, enfim. Mas eu estou ali no meio do atendimento com o animal e me dá uma crise de ansiedade. O que eu faço? Uhum. Ok. Pode ser que caia a live, né? Já está bem no cima da hora, mas eu vou falar rapidamente. Primeira coisa, você vai perceber que existe algum fenômeno que está te causando ansiedade.
Uma das formas de diminuir é você conseguir perceber o que está te causando ansiedade e mudar um pouco o foco. Tirar aquele foco intenso e constante daquilo que está te causando medo, angústia, frustração e ansiedade. Outra forma física, que é fácil de fazer, é respirar devagar. Respirar contando o tempo. 1, 2, 3. E soltar o ar devagarzinho. 1, 2, 3, 4. Sempre, Mayara, soltar o ar com muito mais tempo do que você levou para respirar. Então você respira. 1, 2. E solta o ar. 1, 2, 3, 4. Vou simular, ó. Esse ato de você concentrar o pensamento no fluxo respiratório e uma respiração lenta vai diminuir os seus batimentos cardíacos, trazer o seu foco de atenção para o próprio corpo e não para o problema. E isso faz quase que imediatamente diminuir a ansiedade naquela situação. E aí você pode pensar um pouco melhor sobre o que está acontecendo. Então, a respiração é a ferramenta para quem está com crise de pânico, crise de ansiedade, está agitado, nervoso. Respira uns 3 minutinhos. Depois resolve. Tem que resolver agora. Não, respira primeiro. Depois resolve. Você vai ver que é uma estratégia para a crise, tá? Para a crise, tá bom? O Diego, ele comentou aqui que ele tá com mania de voltar na casa dos clientes para ver se ele fechou a porta. Diego, você pode estar sofrendo de falta de atenção. Então, se você pode criar um ritual e um checklist. Assim, ó, tranquei a porta, fechei a janela, coloquei a água. Porque aí você faz isso em forma de checklist, aí você para de conferir tantas vezes as coisas, né? Eu sei como é que é. Então, às vezes, a falta de atenção pode ser um sintoma de ansiedade. Está com alguma ansiedade, lembra da falta de atenção? Aí você não presta atenção no que você fez, e aí quando você sai da casa, você fala assim, será que eu tranquei? Porque é a forma da ansiedade agir, meu cara, né? Então, uma das estratégias para quem tem esse tipo de problema é criar pequenos checklists de coisas que você tem que fazer. E observa aqueles pequenos rituais. Eu tenho problema com a minha porta aqui. Eu tranco, eu saio. Será que eu tranquei? Todos os dias. Por isso que eu ri na hora que eu vi a pergunta. Eu só faço isso nessa porta. Não faço em lugar mais nenhum da minha vida isso, tá? Mas eu sei tratar disso. Eu sei o que eu gosto de fazer isso. Eu já brinquei com meu toque da minha porta. Então, o que eu faço? Quando eu não quero passar por isso, eu tranco e falo assim, vou conferir se eu tranquei. Confiro na mesma hora. Aí eu saio sem ficar com tudo na minha cabeça. Tá? Espero que te ajude. Cria um pequeno checklist das suas ações básicas. Tá? Eu já fiz isso algumas vezes, de sair da casa da pessoa e ficar assim, gente, eu fechei as janelas, pensando, né? Eu fechei as janelas, tava tudo certinho com os gatos, tava tudo tranquilo. É ruim mesmo, gera esse sentimento de ansiedade. Mas no fundo, eu sei que eu fiz. Porque isso que o Fábio falou é muito bom. Da gente realmente, quando eu estou encerrando o atendimento, é o momento que eu ponho mais atenção nas coisas que eu estou fazendo, para eu ter certeza de que eu fiz tudo que precisava ser feito. Confiro se todos os animais estão na casa, enfim. Eu gosto também de tirar foto, né, no final do atendimento para mandar para os clientes, então é mais uma forma de eu ter certeza que eu fiz tudo direitinho que precisava ser feito, então eu posso ir embora. E isso diminui a sua ansiedade enquanto profissional. Porque você fala, eu fiz todo o checklist, já posso ir embora, cumpri minha função, posso ir para casa e dormir com a cabeça relaxada, né? Em relação ao sono, se der tempo, eu vou falar uma coisa. Gente, Pode falar. não leva celular para a cama, tá? Isso é um problema para todas as pessoas, inclusive eu, né? Fazer o quê? Tira uns 10 a 15 minutos antes de dormir, desliga o celular, já põe o alarme, toma o seu banhozinho, põe as suas pantufas do Bob Esponja, escova o dente. Quando deitar na cama, é para dormir. Isso vai melhorar aquela ansiedade de deitar e a sensação que está faltando alguma coisa para fazer durante o dia. Você já cria o seu repertório de ações para dormir bem antes de deitar. Porque quando você deitar na cama, já é para dormir. Não é para ficar pensando na cama. Né? Isso serve para mim, para Luís, para todo mundo, gente. Que eu faço esse erro muitas vezes
de deitar na cama e ficar pensando nos problemas que eu vou fazer no outro dia. Pensa antes de deitar, tá, gente? Verdade. Ai, ai. A Mayara falou uma coisa muito bacana aqui, que a ansiedade não é uma única coisa, são vários gatilhos que temos que identificar. É um trabalho de autoconhecimento. Exatamente. Quanto mais aumenta o seu autoconhecimento, mais você percebe que a ansiedade está surgindo. Ou que você mesma, Mayara, está gerando sua ansiedade, às vezes. A maior parte das vezes, nós mesmos geramos nossa ansiedade. Então, o autoconhecimento vai perceber, olha, eu estou fazendo assim. Só que só existe mudança com mudança de comportamento. Então, você tem que mudar alguns hábitos, mudar algumas formas, respirar antes de fazer, aumentar suas pausas, alimentar bem, beber água, tá vendo? É um monte de estratégias e vou falar com vocês. Vale a pena ter uma vida com menos ansiedade, com mais paz, com mais alegria. É porque a gente desaprendeu a ter paz. Desaprendeu. É importante aprender de novo como que é acordar com calma, trabalhar e chegar em casa relaxado. Isso é importantíssimo para que a gente possa viver muito e feliz. Essa foi minha mensagem para finalizar o dia de hoje. E também, para a gente fazer um trabalho melhor, não tem como fazermos um excelente trabalho sem a gente cuidar da gente. Principalmente quem lida com animais. Porque o nosso comportamento interfere diretamente no comportamento deles. Então é essencial que a gente se cuide, né? Que a gente se conheça, que a gente se cuide, inclusive para oferecer um trabalho melhor, para oferecer um serviço melhor e que seja satisfatório para a gente também, né? Sem a gente se consumir aí no processo. Não adianta querer cuidar de todos os animais e esquecer de cuidar da gente mesmo, né? Tornar esse trabalho que é tão incrível, que todo mundo fala, nossa, é o melhor trabalho do mundo, e transformar esse trabalho num trabalho que traz sofrimento pra gente. Perde o sentido, né? Fábio, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Gente, eu resgatei ele, eu capturei ele nas férias dele. Então, foi muito bom ele ter aceitado. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva. Se vocês quiserem entrar em contato, se alguém, inclusive, sentir, né, necessidade de procurar ajuda, de conversar com alguém, se vocês quiserem seguir o Fábio, entrar em contato com ele por direct, né? Para poder procurar ajuda, né, Fábio? Pode te procurar por direct, né? E é isso. Inclusive, semana que vem eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão de autocuidado. Foi excelente a Mayara ter tocado no assunto sobre reiki, sobre floral, que eu quero aproveitar, inclusive, para já chamar a Sheila, minha cunhada. Estou trazendo a família toda, gente. Minha cunhada para falar sobre esse assunto na semana que vem. Eu vou combinar com ela aqui. Eu espero que vocês gostem também desse assunto. Eu acho que vai ser muito bacana tratar desse outro lado do nosso atendimento, né? O lado energético. Então, muito obrigada a todos vocês. Um beijo. Boa noite. Boa noite, gente.